Olá, olá. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Salut. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal que já vai entrando. Daqui a pouco a gente chama a Adriana. Vamos colocar aqui o volume. Dá para me ouvir direito, Vanessa? Olha, eu vou chamar já a Drica. A Drica tá aí já. Olá, Drica. Drica, te mandei um convite. Vai aparecer aí. Tá pra porta, Drica. Aê, Agora! Tá me boa ouvindo noite, bem? estou ouvindo muito bem. Olha E só. você ouvindo? Sim, olha, eu tô de longe. Aí não dá pra você ver. Eu tô com a minha blusa rosa aqui, que o outubro não tem nada de rosa, a gente sabe, mas tô com a minha blusa rosa aqui, que todo ano eu coloco. Mulher forte, combate sempre. E é nesse Isso, assunto aí que a gente vai bater hoje, né, Drica? com certeza. Boa noite, né? E também queria, antes de tudo, agradecer esse convite. Estou super feliz em poder hoje estar compartilhando um pouquinho dessa história, né? Da minha história. Com certeza. Gente, só para contextualizar um pouquinho, eu já trabalhei na área da oncologia, tá? Não trabalhei nem como cuidadora na área da oncologia, eu trabalhava com drenagem linfática, com paciente pós-mastectomia, né, com problema de linfodema. Ajudava as mulheres a se maquiarem, a fazerem a sobrancelha, desenhar a sobrancelha, colocarem peruca. Então eu tinha assim esse contato direto com as mulheres que enfrentaram câncer de mama, não só, mas principalmente o câncer de mama. E sou auxiliar de enfermagem ainda, agora estou trabalhando na área do social, mas sempre acompanhei mulheres e agora estou aqui na internet acompanhando mulheres de novo com processos terapêuticos, de coaching, e a gente vai levando assim. Eu encontrei a Adriana, esse amorzinho de pessoa, no perfil dela, que ela abriu para contar a história dela, e a partir daí eu comecei a seguir o perfil dela e eu achei assim. Uma mulher fenomenal. Então, ela vai se apresentar, ela vai falar ela mesma, ela vai falar da história dela, dessa mulher corajosa que ela é, né? Eu estou escrevendo um livro sobre a coragem, mas é uma coragem genuína, gente. É uma coragem assim de se levantar a cada manhã. É uma coragem que cada um tem todos os dias, né? De fazer o que tem que ser feito. Mas no tema de hoje e quando não sobrou, o que é coragem, né? E quando não existe uma outra opção que não seja a coragem? Porque muitas vezes a gente pode talvez também pensar, né? Ah, tá, ok, uma coragem eu tenho que trabalhar hoje, mas se eu puder não ir também, se eu não for, talvez não tenha uma consequência. Mas há certas coisas na vida que a gente não pode deixar para lá, né? A gente tem que enfrentar. Então, tá aí toda a minha admiração pela Drica, que vai contar a história dela, vai contar todas as pequenas fases que ela vive, pequenas não, as grandes fases que ela viveu nesse processo de descoberta até agora o início da remissão da Drica. Então, ó, agora eu vou ficar caladinha, vou deixar a Drica se apresentar e vamos nesse papo aberto, falando sobre coragem, e a coragem da Drica é top. Bora lá, Drica, pode começar. Bem, meu nome é Adriana Rodrigues, sou pedagoga, tenho uma especialização
na educação infantil, desenvolvo projetos pedagógicos, sou professora há mais de 30 anos, Menina, que amo idade você tem, Adriana? 51, Não acredito! 51 anos. Exato, Caramba! Uau! isso aí. Então, eu tenho alunos que já cresceram, já são adultos, né? De vez em quando me encontram na rede, fazem declarações, e eu fico muito feliz com isso. E a sala de aula é onde eu me encontro, né? E a doença, né? O diagnóstico do câncer, ele quando veio, ele veio para tirar, ele vem e tira tudo, né, de repente, numa fração de segundos. Então, não é fácil. E a primeira coisa que a coragem, né, como é o tema de hoje, a coragem, é você receber esse diagnóstico e você simplesmente, no outro dia que você recebeu esse diagnóstico, você ter que levantar e ter que trabalhar e ter que seguir fazendo tudo o que você tem que fazer, porque simplesmente o mundo e a vida não para. Então, aí é a nossa primeira coragem, Com né? Foi a minha certeza. primeira. Enfrentar o anúncio do diagnóstico, né, Drica? Isso, No seu isso caso, Drica, você descobriu você sozinha num autoexame ou foi um exame de rotina que você teve a descoberta? bem, a minha família, ela já tem um histórico de câncer de mama. Então, minha mãe teve câncer de mama há mais de 20 anos atrás. Foi um câncer luminal A, que Ok. é um câncer hormonal, né? E graças a Deus ela fez a mastectomia, fez todo o tratamento e já tem mais de 20 anos curada. Logo depois, uma tia minha mais jovem que minha mãe, irmã de minha mãe, também teve diagnóstico de câncer de mama. Nesse caso, o câncer foi mais agressivo, né? Ela levou mais ou menos uns 10 anos, mas houve várias metástases e aí ela veio a falecer, né? Por causa da doença. Uhum. Então, quando aconteceu esses diagnósticos na família, os médicos pediram, solicitaram que todas as mulheres, né, fizessem um acompanhamento mais rigoroso e que até fizesse também um mapeamento genético. Na época eu era muito jovem, eu ainda não tinha casado, eu ainda não tinha filhos. E eu não fiz o mapeamento genético. Eu falei assim, eu não vou fazer. Eu não quero saber. E era na época até que surgiu o caso da Angelina Jolie, que ela fez o mapeamento, descobriu e fez a mastectomia, né? E eu Foi falei bem, assim, olha, foi bem mediatizada essa época, né? isso. E aí ficou todo mundo falando, Adriana, faça. E eu não fiz. Mas, em compensação, eu resolvi fazer, né, esse acompanhamento rigoroso, anual. E nunca assim surgiu nada demais. Aparecia, às vezes, cistos, que eu quero até aqui salientar que cisto, gente, não vira nódulo e não vira câncer, né? Então, quando aparece um cisto na sua mama, se ele lhe incomodar, se for mais de um, aí sim você pode fazer uma punção, que era o que eu fazia, né? Com agulha fina e retirar o líquido daquele cisto e pronto. O cisto não vira um câncer, né? Então, às vezes, tem mulheres que não sabem isso. E eu tive um fibroadenoma, fiz a cirurgia há mais de 20 anos também, e fez a patologia, foi declarado que era fibroadenoma, e de lá para cá, eu fazendo acompanhamento anual, fazia mamografia, ultrassonografia, e meus exames nunca saíram de BIRAIDS 2, né? Porque só apareciam os cistos, eu funcionava e tranquilo. E aí, no final do ano de 2022, eu fiz esse acompanhamento, fiz mamografia, fiz tudo e não apontou nada. No final de 2022, que era dezembro, né? Então, só precisava retornar
dezembro de 2023, né, para fazer a revisão. Só que no meio do ano, em junho, no finalzinho do meu recesso, né, junino, eu acordei um belo dia e falei assim, eu acho que eu vou no mastologista. Foi exatamente assim. Eu não senti nada, eu não senti dor, eu não senti coceira, meu mamilo não retraiu, minha mama não ficou diferente uma da outra. Eu, fazendo o autoexame, não senti nódulo. Cor, Não nada de cor diferente, nenhuma mudança. tá indo nada. Então, assim, isso eu falo que esse foi o meu primeiro milagre, né? Nessa jornada. E simplesmente eu acordei e falei assim: eu vou no mastologista. Quando eu cheguei lá, ele até se assustou. Ele falou assim: o que, que você está fazendo aqui, menina? Vai fazer 6 meses ainda, você tem que vir em dezembro. Eu falei assim: mas já que eu tô aqui, o senhor passa os exames, né? Que eu tô de recesso, e aí fui fazer a ultrassonografia. Quando chegou lá, o médico que estava fazendo simplesmente disse: encontrei aqui 2 nódulos, você vai ter que fazer biópsia. Eu fiquei congelada na hora. Para já o anúncio do jeito que é feito, né, Drica? Um pouco de maneira bruta, né? Foi. E aí eu já fui correndo para o mastologista. E quando ele viu, eu falei assim: eu não estou acreditando. Em menos de 6 meses, 2 nódulos. Adriano, está achando que esse resultado está errado. Eu acho que é cisto, porque eu tenho tendência a ter muito cisto. Então ele falou assim: Adriano, acho que ele confundiu. Acho que é cisto. Você vai fazer em outro lugar e vai fazer de novo. Você pode, eu posso. E aí fui fazer em outra clínica. Quando chegou lá, eu já contei, né, para o médico que ia fazer o exame. E aí ele falou assim: não se preocupe, que eu vou fazer detalhadamente esse exame. Fique tranquila. E aí, tá, deitei, e aí ele começou a passar, e falou assim: olha, sua mama é muito densa. Então, mamas muito densas, gente, dificultam O encontrar exame. menos, né? Então, até na mamografia, minhas mamografias todas nos últimos anos davam BHIVE zero. Então, Sim, BHIVE é o quê, gente? É que você tem que fazer outro tipo de exame de imagem para poder você ter certeza que não tem nada na mama. Então, por isso que eu sempre fazia a mamografia e depois fazia a sonografia. E aí, quando foi fazendo, ele fez assim, achei aqui um nódulo. Aí ele virou monitor e fez assim, mas não se preocupe não. Aí foi falando as características. Esse nódulo é benigno. Aí eu, tá. Mas só que eu tô achando, achei outro na mesma mão. Eu falei: doutor, mas o outro médico só tinha achado um em cada mão. Ele, não, mas tem mais um. Então daí já veio, né? Aí eu já tomei aquele susto. Ele falou assim: mas ele também tem todas as características benignas, fique tranquilo. Aí foi para outra mama. Quando chegou na outra mama, eu estava olhando para o monitor e aí vi que ele passou né, o aparelho em cima e aí apareceu a imagem e ele mudou na mesma hora a feição. Ele estava feliz, ele estava, sabe, você viu que ele estava contente por ter encontrado os nódulos e eram benignos. E quando ele viu ele simplesmente tirou e continuou e não me falou mais nada. E aí eu falei: foi, doutor? Ele, não, peraí, deixa eu terminar, continuar. o não E verbal aí, sabe, também fala, né, Drica? e aí, professora? Apesar de dele não poder ter certeza ali naquele momento, o não verbal dele falou e ele, claro, se conteve. E aí, quando ele terminou, ele fez assim: olha, você também tem 2 nódulos nessa mão. Então, na verdade, não eram um em cada mão, eram 2 nódulos em cada mão. E aí eu fiz assim: mas por que na hora que o senhor passou no terceiro, o senhor não disse nada? Aí ele, não, aí sabe aquele clima assim que ficou a sala e eu senti que ele ficou sentido e ele ficou sem jeito. E aí eu virei para ele apenas e disse: doutor, me diz o Behides.
né? Porque, para quem não sabe, o BIRADS é o que o médico coloca no laudo da ultrassonografia, né, dos exames, para falar do achado. Então, é um critério que tem BIRADS 0, 1, 2, 3, 4. A partir do BIRADS 4, né, já tem que se fazer a biópsia, né, a punção do material, do nódulo, e fazer uma biópsia, porque aí já é uma grande porcentagem de ser um câncer, né? Ser maligno no nódulo. E aí, quando eu perguntei isso, ele se assustou. Eu falei assim, olha, eu falei assim, não adianta me esconder, porque eu já sou letrada, né? Já tenho mais de 20 anos fazendo isso. Então, eu digo Bihats. Aí ele, 4C. E aí, quem tem o Bihats 4C, a porcentagem é de 5%, 2% de não ser maligno. Então, naquela hora, a Adriana já sabia, né, o diagnóstico, né? E ele faz assim, olha, mas você vai ter que fazer as funções, a gente só tem certeza depois que faz a biópsia. Existem vários tratamentos que estão sendo cada vez mais avançados. Já sabem, falando assim. E eu ali me vestindo e eu só pensava, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Eu não estava pensando em mim, só pensava na minha filha. Rodriga, eu tenho uma pergunta para você. Desculpa te cortar rapidinho. Como é que foi esse momento assim? Ele pôde te acolher um pouco nesse momento assim de te anunciar, porque querendo ou não, né, ele não te anunciou, mas você mesma você já sabia, né? Então você teve assim esse cuidado da parte dele de te acolher nesse momento, porque nem sempre é o caso Uhum. e a gente tem que fazer muita atenção, né? Porque é um momento muito difícil. Então, é muito importante essa fase de acolhimento. E eu falo isso até para pessoas, né? Para pessoas normais. Eu já trabalhei em hospitais, eu já fiz esse acolhimento, mas eu também já fui paciente, né? E eu também já recebi alguns tipos de acolhimento que foram assim desastrosos, infelizmente. Então, a gente tem que ter muito carinho, muita amorosidade para explicar as coisas para as pessoas, né? E não deixá-las assim naquela como que fala, naquele elevador de emoções que está naquela hora, né? E às vezes deixar a pessoa sair e a pessoa está até num estado que ela não está podendo nem sair dali daquele lugar. Então, é muito importante. Eu fui sozinha. Assim, eu estava tão acostumada a fazer sempre, que assim, passou claro na minha cabeça, assim, poxa, 2 nódulos apareceram de repente, né? Muito rapidamente, em menos de 6 meses. Mas na hora que ele falou o Behance, na verdade ele estava na frente de uma pessoa que tinha o conhecimento de causa. Então eu apertei ele, né? Ele não, ele, em nenhum momento ele falou é câncer. Quando ele viu que eu falei, me diga o Birraios, e aí ele olhou bem no meu olho e ele chega, respirou fundo, sabe? Eu senti que ele sentiu. E ele fez assim, 4C. Aí que eu já levantei e fui vestindo a roupa, aí ele fez assim, aí ele já foi assim, Adriana, aí pegou na minha mão, aí fez assim, Adriana, tenha calma, você ainda vai fazer as biópsias, você tem uma pequena porcentagem de não sei, você vai agora, esperar agora que eu já vou lhe dar esse laudo e você já vai marcar logo a consulta com seu mastologista e faça as biópsias de todos os nódulos mesmo aqueles que eu disse que têm características, né? E assim, ele foi muito acolhedor, Que né? bom, Drica. E assim, quando eu fui para o lado de fora esperar o laudo, só tinha eu era a última paciente do dia, já estava anoitecendo e a cabeça não parava, né? E eu sozinha ali, com aquela certeza que eu já tinha. Falei assim, eu não preciso de biópsia, eu sei que é. E aí, quando a menina veio, né, a recepcionista me deu logo, eu abri ali na hora e olhei a imagem. E aí eu já sabia todas as características da imagem de um nódulo maligno, né? E aí o coração acelerou. E a minha sorte que eu tinha ido com um motorista que ele já é um motorista da família que acompanha a gente há muitos anos. Então ele é um amigo da família.
E aí, quando eu entrei no carro, eu comecei a gritar. Eu só fazia gritar. Era um grito, sabe? E aí ele sabia, ele só, ela foi numa clínica da mulher. Então, alguma coisa. Mas ele também não me perguntou nada. Ele apenas, sabe o que ele fez? Ele fez assim: vou abrir todas as janelas e você vai gritar o quanto você quiser. Grite. E aí eu fui no caminho. E no meio do caminho, eu parei de gritar e comecei a agradecer. E aí o meu grito era de agradecimento. E eu fazia: obrigada, meu Deus. Gratidão, meu Deus. Se o Senhor me deu mais essa prova, eu vou mostrar para o Senhor que eu vou passar por ela. Eu vou lhe orgulhar. Eu vou ser forte e corajosa. Então, meu lema a partir dali foi esse. Tanto que nas minhas postagens eu geralmente termino e coloco: seja forte e corajosa, né? Porque não é fácil, né? Ele teve que parar comigo no meio do caminho para me acalmar, para eu beber uma água. Aí eu revelei a ele falou assim: olha, você não vai contar nada para sua filha nem para sua mãe agora. Espera realmente vir a biópsia, né? O resultado. Gente, E só pontuando aqui rapidinho, Drica. Olha, o segundo acolhimento. Antes eu perguntei, né, era um profissional ou da área da saúde, ok. A gente espera, né, que eles tenham esse acolhimento e nem sempre é a realidade, tá, gente, do que acontece. Mas aí uma pessoa que, ok, já conhecia a Drica, mas que poderia estar totalmente desnorteada, sem saber o que fazer, pôde sim acolher. E quando eu falo de acolhimento, gente, não é necessário muita coisa. Às vezes, somente estar do lado da pessoa, caladinho, só ali do lado, já é uma forma de acolhimento. O que que não é acolhimento? É quando você está ali no julgamento, quando você não é capaz de ver o outro, né? Quando você lança coisas sobre o outro, a Drica vai falar um pouco mais para frente, que não são pertinentes. Então, isso não é acolhimento, mas pelo fato dele estar lá, só de dar um copo de água para ela, só de dar aquele carinho para ela, já é um acolho naquele momento de desespero, né? Naquele momento de tristeza intenso. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito essa forma de acolher as pessoas ao nosso redor, porque muitas pessoas passam por muitas dificuldades, nem sempre são visíveis. No caso da Drica, ela estava recebendo algo que para ela pouco a pouco se visualizava, né? Ela estava num processo ali de receber esse diagnóstico, que ainda não era claro, mas ela já tinha uma visão clara do diagnóstico, né, para ela. Então, mas muitas vezes ainda não está claro e a pessoa está vivendo um conflito interno muito grande. Então, a gente tem que ter esse carinho, essa amorosidade aí nesse momento, porque não é fácil, né? E a pessoa está vivendo momentos de muita dificuldade. Então, olha, prestem atenção em torno de vocês, né? As pessoas que vivem em torno, como é que elas estão. E se vocês não podem ajudar, ok, não atrapalhem. Pelo menos fiquem ali do ladinho quietinho, mas tenham o carinho de não falar uma coisa que não seja adequada, ou, né, ou não pontuar uma coisa que seja legal, porque não é o momento. É isso, continua, Drica, desculpa. Mas aí eu vou já pular para a questão do mastologista, né? Quando eu cheguei com esse novo exame, ele simplesmente não me acolheu. E foi exatamente isso aí que você disse. Ele praticamente não olhou no meu rosto. Eu fazia perguntas e ele era seco. E aconteceu várias coisas nessa consulta com esse mastologista. E eu fui acompanhada de minha tia, que foi assim, um apoio. Eu tenho um grande agradecimento por ela, porque se eu pude trocar de mastologista e fazer uma cirurgia que eu tive que fazer fora do plano de saúde, eu fiz a minha cirurgia fora do plano, porque a gente optou por um médico que fosse humano, além de competente.
paciente, né? E esse médico, ele já me acompanhava há muitos anos, né? Mais de 10 anos, mas era em outro plano. Então, quando eu troquei de plano, ele não atendia. E aí eu acabei indo do plano novo, né? Uhum. Só que ele não me acolheu. E ele fez coisas horrendas que agora eu não gosto nem de lembrar, nem de falar. Prejudicou também um pouco o meu diagnóstico, porque eu pedi, eu falei assim, olha, doutor, o médico que fez a outra, ele disse que eu tenho que fazer a punção, a biópsia dos 4 nódulos. Não vou fazer. Você só vai fazer do que eu acho que tem características malignas. Então, quando eu fui para o meu mastologista anterior, antigo, que me acompanhava há muitos anos, aí ele pergunta, Adriana, cadê o resultado das outras pulsões? Eu fiz assim, não tem. Então a gente teve que, quer dizer, teve que esperar, né? Eu tive que fazer de novo. Então, um resultado de uma punção demora mais ou menos umas 2 semanas para sair, né? Então, houve um atrasozinho. E aí, com isso também, ele já solicitou que ele viu na ultrassonografia que tinha um linfonodo um pouco alterado da axila. E ele fez assim, olha, então já vou passar também a biópsia desse linfonodo, que a gente chama linfonodo sentinela, É o né? gânglio, E né? o gânglio. E aí, porque aí a gente já vai para a cirurgia já sabendo, e fizemos, e quando veio o resultado, o linfonodo já estava Uhum. comprometido, né? Já estava comprometido. E aí corre, vamos marcar a cirurgia, procurar hospital. E é uma montanha russa. E isso eu estou trabalhando, isso estou dando aula. Então, eu trabalhei até a véspera da minha cirurgia, Rodrigo, né? como é que você conseguiu administrar suas emoções durante esse tempo? Porque você trabalha, eu acho que você trabalha com crianças até, né? Como é que você conseguiu, com a sua cabeça, com tudo isso, ainda ir trabalhar com criança durante todo esse tempo? Quando eu entrava na sala de aula, parecia que eu me desconectava do problema, sabe? Porque criança sabe, mal quando a gente entra, ele já vem aquele amor, né? Já vem abraçando. Então são crianças de 5 anos. Então ali ele me acolhia. Mas teve um dia, né, que eu sou da região municipal aqui de Salvador, e eles passam um dia, é tempo integral, a minha escola, e aí teve um dia que eles dormem, né, na sala, tem horário, né, eles almoçam e dormem, mais ou menos 1h30 de soninho, 1 hora mais ou menos. E aí nesse dia eu fiquei olhando eles dormindo, e aí eu comecei a visualizar que daqui a pouco eu não estava mais aí. E comecei a chorar. E um estava acordado e viu. E aí levantou e fez assim: Pro, você tá sentindo alguma coisa? Não fica assim, não, Pro. E daqui a pouco foi levantando, levantando. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo carinho. E eu chorando mesmo, chorando. E eles me, sabe, me Acolhendo, dando colo. acolhendo. Olha aí, gente, o acolhimento de novo, tá? Cris, muito obrigada pelas palavras. A Cris diz que você é muito poderosa, exemplo maravilhoso, amor, energia, vibração, história de força, resiliência, superação, com certeza. Olha, é a Tita Veloso, professora maravilhosa. Olha, mais uma vez, as crianças que não têm essa noção. Conchita, é você? Me diga se é você. As pessoas que não têm essa noção, a criança não tem a noção, né, da doença, do impacto, eles nem sabiam, mas eles puderam também te acolher. Então, é isso também o acolhimento.
é o que eu disse antes, não é necessário, gente, às vezes ficar ali perguntando ou querendo, né, por curiosidade até às vezes, ser uma pessoa que sai do que deveria ser, né? Desrespeita o outro, às vezes até por um pouco de ignorância, mas a criança ela é natural, a criança ela vê só mesmo aquilo que ela vê que como disfuncional, e aí ela vem com todo aquele carinho, né? Te levantar. Então, é isso. Cris Gifone, é isso? Doutora. Beijo, Cris. Então, assim, o interessante é que Deus prepara a gente, né? Deus prepara a gente. No ano anterior, no ano de 2022, quando a gente retornou da pandemia, eu desenvolvi um projeto, né, para trabalhar com as minhas crianças, que falava sobre as emoções. E o nome do projeto era Como Sentimos o Mundo. Porque eu queria ver como é que essa criança que passou essa pandemia estava chegando na escola. Então, eu queria acolher essa criança. E a última etapa do projeto, você não vai acreditar, eu coloquei para a gente fazer uma campanha beneficente, né, para o Instituto de Câncer, o GAAC, aqui de Salvador, que acolhem crianças pequenas e jovens até, eu acho que com 18 anos. Então, eles têm todo o tratamento lá, eles geralmente vêm do interior, né? Principalmente do interior. E tem toda a acolhida, ela tem escola, ela tem odontologia, tem psicólogo, tem quartos para eles ficarem com acompanhante, alimentação. Então, é maravilhoso o trabalho deles. E eu nem imaginava, não é? Que no outro ano, 6 meses depois, a Adriana estaria com diagnóstico de câncer. Então, o que é que Deus fez? E aí, como você falou, a criança acolhe, mas a criança entende. E antes de começar essa campanha, eu sentei com eles, eu conversei, eu falei sobre as diferenças, eu falei sobre a doença, né? Eu falei que, olha, quando a gente reúne vários os donativos, a gente vai lá, todo mundo junto, viu? Expliquei que não deveriam rir, que não deveriam fazer perguntas. E quando a gente chegou lá com as doações, foi a coisa mais linda. Porque eles acolheram as crianças, né? As que estavam lá no momento, que a gente entrou na biblioteca que lá tem. E aí entraram algumas crianças e eles convidaram para brincar e começaram a brincar juntos. Então, quando eu recebi o diagnóstico, automaticamente eu me lembrei disso e fiz assim, se uma criança passa por isso, e eu cheguei lá, estavam sorrindo, né? Estavam brincando, mesmo com toda a dificuldade que é um tratamento oncológico, porque eu vou reclamar, porque eu vou ficar perguntando por que eu. Então eu decidi, eu fiz um pacto com Deus, eu disse, eu não vou, meu Deus, ficar reclamando. Eu vou lhe mostrar que eu vou tentar, na medida do possível, passar por essa jornada da melhor maneira. Mas eu não vou lhe negar que houve os momentos de muito choro, de noite sem dormir, né? Houve os momentos do medo da morte, de deixar minha filha aqui. É como se você, no primeiro momento, como se você tivesse uma morta viva. Porque levaram a sua vida, de repente você não está mais trabalhando, de repente você não pode comer o que você é acostumada a comer, Drica, de, falando
sobre isso, eu vou pontuar rapidamente. Aqui, eu não sei como se chama no Brasil isso, mas aqui, se eu for traduzir ao pé da letra, existe o luto branco. O luto branco, ele é justamente, ele é mais aconselhado assim para o pessoal que está mais com Alzheimer, com alguma doença, né, mental, onde a pessoa ela muda, ela está presente, mas ela não está mais presente como antes, né, que é uma forma de luto. E nessa fase também de estar no tratamento, né, onde você tem que mudar totalmente a sua vida, totalmente os seus hábitos, totalmente sem saber se vai dar certo ou não, é um período, entre aspas, de luto branco. Porque a pessoa, ela está presente, mas ao mesmo tempo ela não sabe por quanto tempo e o que que ela vai ter que fazer, então não é mais a mesma pessoa, há uma transformação que se passa aí durante esse tempo, né? Então, isso que as pessoas às vezes não me entendem, porque esse período, né, é um período difícil, mas ele deixa marcas, né? E mesmo depois, com o fim da doença, né, com o processo de remissão, existe tudo aquilo que foi armazenado no corpo, né? Tudo aquilo, todo aquele estresse, todas aquelas emoções, todos aqueles traumas que foram ali ficando no corpo, né? E aquelas coisas elas precisam pouco a pouco ser ressignificadas. Por isso que quando a gente fala ela venceu o câncer, ela não venceu o câncer só durante o período do tratamento. Há um pós-tratamento e há um período de reconstrução interna muito grande. Então, eu acho que as pessoas têm que se dar conta disso, né? E não banalizar o que é vivido por um paciente oncológico, porque além do tratamento ser muito pesado, ainda tem essa parte aí, né? De tá tratando a saúde mental, as mudanças, né, que acontecem na família, durante, né, o que seja no trabalho e tudo, a vida toda que muda do dia para a noite, né, para se adaptar a tudo isso aí. Enfim, a Drica vai continuar aí, mas eu estou falando isso porque realmente Isso mesmo. pode ser muito pesado. Na tentativa de querer ajudar ou tentar amenizar a dor, a gente ouve cada coisa. Então, até eu notei aqui algumas se eu puder me esquecer. Pode Que botar. teve uma vez que eu disse, se você falar mais uma vez essa frase, você não vai mais falar comigo. Eu não vou mais falar com você. Cabelo cresce. Cabelo cresce. Claro, o cabelo cresce. Então vai lá no salão agora, levante, vá no salão com sua livre escolha, raspa sua cabeça. Cabelo cresce. Não tão fácil? Ai, mas ela não assumiu a doença porque ela. Eu não vi ela careca, ela não assumiu a doença. Você não aceita a doença. O cabelo não caiu, não? O cabelo não caiu, não? Menina, você tá tão bonita que nem parece que tá com câncer. Gente, isso aí não é elogio, não. Porque vocês não sabem a força, o esforço que a gente faz pra gente se sentir bem, né? Não falo só a questão de estética, mas para a gente não se ver se derretendo, porque é uma doença que tira a nossa identidade. E quando eu resolvi abrir o Instagram para falar sobre esse processo, né, que eu estava seguindo, eu queria mostrar a minha forma de mostrar. Não é que eu estava romantizando a doença de forma nenhuma, porque eu escrevo muito e esse perfil me ajudou muito, porque escrevendo eu estava colocando minhas emoções para fora, né? Mas ninguém encontrou certos vídeos que achavam que ia encontrar, porque todo mundo faz o vídeo e bota. Eu acho muito quem faz, ótimo, respeito. Mas Adriana, que se preservar.
de certas coisas, sabe por quê? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem que se preservar. A gente não pode dar sangue aos tubarões, né? Porque às vezes a pessoa só quer. É como se fosse um urubu ali, né? Só querendo notícia ruim. E eu queria passar para as pessoas que a gente consegue sim passar por um diagnóstico de câncer de mama. O meu foi luminal B, que é um câncer hormonal, que é alimentado por hormônios, né? O estrogênio e a progesterona. Então, eu já estou fazendo bloqueio hormonal. Então, quem tem esse tipo de câncer tem que fazer o bloqueio hormonal. Entra na menopausa induzida. Então, imagine milhões de mulheres jovens, muitas ainda não se casaram, não tiveram filhos, e com um diagnóstico desse, com esse tipo de câncer, tem que entrar na menopausa assim, induzida. Então, a gente passa por muita coisa, né? Então, assim, eu quis mostrar que a gente passa mesmo e que a gente sofre, mas que tem que ter um meio termo. E que a gente não é só um Não, diagnóstico de câncer, a gente não. continua sendo uma mulher, a gente continua sendo mãe, a gente continua sendo uma profissional, a gente continua sendo vaidosa, né? E a gente tem que se colocar da maneira que a gente se acha bem, confortável. Não é como os outros esperam, né? Então, eu ouvi até uma fala que fez assim, menina, você parece aquele meme da professora do Instagram, não sei se você já viu. É, deixa ela é professora. Aí aparece a professora dançando, mas ela tá de licença. Ai, se o SUS, se o INSS, sei lá, veio uma coisa dessa. Então é como se a gente, como se eu, né, tivesse mentindo. Eu me senti tão, sabe, com essa fala, Drica, gente, esses de ser feliz. são, esses são os exemplos que você deu de não acolhimento, não é? Isso. A gente falou das pessoas que acolhem antes desse processo, né, de realmente da descoberta de como pode ser poderoso as pessoas que estão no nosso lado e também como pode ser destruidor as pessoas que estão no nosso lado, né? Por esse tipo de coisa, acho que as pessoas elas não se dão conta do que elas projetam e muitas vezes, por curiosidade, como você mesmo disse, parece lá um bando de urubu em cima do negócio lá. E, gente, é muito triste. É triste. Eu sei que existem pessoas que têm um nível de consciência muito baixo, mas nós devemos, é do nosso dever também, conscientizar as pessoas que isso não se deve fazer, que o acolho ele deve ser sempre, ele é sempre necessário, mas que se você não consegue acolher, você pode pelo menos não atrapalhar, né? Então, é o que eu disse logo no início da live, né? Se você pode fazer alguma coisa, muito bem. Se você não pode fazer nada, ok, tá tudo bem também. Mas não venha fazer algo que vai ainda atrapalhar o processo da outra pessoa que já está passando por um momento bem complicado, né? Então, assim, minha rede de apoio, eu de perto mesmo, foi uma rede pequena, bem pequena, e só de pessoas que realmente eu sabia que me amavam mesmo, que eu podia contar, né? Mas houve também uma rede que eu não deixei Adriana, né, ficar tão perto, mas que eu deixei ser, né? Eu fui acolhida por essa rede, né? Eu tive muitos amigos, muitas colegas que se formaram comigo, muita gente que eu já tinha trabalhado há anos atrás e que quando viu nas redes sociais o meu diagnóstico, entrou em contato comigo, então me ligavam, mandavam mensagens, então isso também é uma forma de acolhimento. E eu me senti acolhida, né? O meu tratamento, eu passei por todas as fases. Então, eu fiz a cirurgia, primeiro foi a cirurgia, né? Quanto E a tempo minha depois, Drica, a cirurgia? Logo depois do. Quando ele te pediu
para marcar a cirurgia? Quanto tempo depois você foi operada? Se a gente faz, entra é realmente uma maratona, né? Então, é muito exame. Então, tem que mapear seu corpo todo, porque o médico tem que saber se a doença só está local, Claro. ou se essa pode estar em outros lugares, em outros órgãos. Então, isso demanda tempo. Fora que eu tive que fazer outras biópsias que levaram mais tempo. Mas, apesar disso tudo, em 2 meses, né? Eu descobri, essa ultrassonografia que eu fiz foi 6 de julho, que eu já sabia, mas a biópsia saiu no final de julho, né? A biópsia do primeiro que deu, que era. E aí os outros exames, então deu, então agora vamos ter que fazer uma série de exames para poder fazer a cirurgia, né? Então os exames pré-cirúrgicos. E aí, pronto, lá vai eu. Então, levou mais ou menos 2 meses. A minha cirurgia, eu fiz essa segunda sonografia no dia 6/7 e no dia 31 de agosto foi a minha cirurgia. Levou mais ou menos umas 10 horas. Foi uma cirurgia complexa, mas foi uma oncoplástica e é uma coisa também que eu quero deixar informar, porque muita gente não sabe. A mulher tem direito à reconstrução das mamas e à simetrização das mamas, tanto pelo SUS quanto pelo convênio. Eles são obrigados, por lei, a fazer isso. Então, se a mulher tiver condições como eu tive, eu fiz a cirurgia, né? Retirei os nódulos, tudo. Tirei o quadrante. Então, como eu tirei o quadrante, que é um quarto da mama, a outra mama ficou maior, então eu tive que simetrizar. Então, a outra mama também foi tirado um quarto para que as mamas ficassem iguais. Não precisei colocar prótese. E o meu médico é tão maravilhoso. Eu vou falar aqui o nome dele porque eu amo ele de paixão, que é o Dr. Rodrigo Barata, que ele é um mastologista maravilhoso, humano acima de tudo. E ele simetrizou minhas mamas e tirou 16 linfonodos da axila. E ele retirou e não precisou fazer o corte embaixo do braço. Então, foi uma cicatriz, a cicatriz da minha cirurgia. Eu até postei no meu Instagram, se vocês forem lá procurar, vocês vão achar. É como se eu tivesse feito uma cirurgia para diminuir a mama. Então, foi um T invertido, né? E para mim foi maravilhoso, né? Porque a mulher ainda tem que contar com isso, né? O cabelo vai cair, vai ter os efeitos colaterais de quimio, de rádio, vai perder a mama, mas existe a reconstrução. Então, tem casos que a pele permanece, né? A auréola permanece. Então, faz o quê? Retira toda a glândula mamária e coloca o silicone. A mulher já sai da cirurgia já com sua reconstrução. E, infelizmente, muitos médicos não informam a paciente disso. E a paciente está tão ali agoniada porque quer ser curada, que também nem se atenta e não sabe, não tem ninguém do lado para dizer que ela tem esse direito. Então, esse perfil meu também foi feito para poder dar essas informações. Porque lá mesmo, onde fazia a quimioterapia, mulheres estavam sem uma mama ou fizeram o quadrante e não tinham feito a simetrização. E aí eu só para completar essa parte, eu quero te dizer que aí teve o segundo milagre. Porque o primeiro milagre foi eu ir antes do tempo, né? E descobrir. E o segundo milagre foi que, ao fazer a simetrização e ao retirar uma parte dessa mama, que era considerada sadia, esse material todo que é retirado depois da cirurgia é feita uma análise de todo esse material. E foi encontrado
nesse material retirado da outra mama, um outro tumor que nenhum exame de imagem havia visto. Era um nódulo de 0,3 milímetros. Então, foi a mão de Deus que fez eu fazer a simetrização e nessa simetrização esse nódulo foi embora. Não, ele ficaria em mim, né? E aí eu só descobri quando a gente abre o laudo, tá lá, carcinoma in situ. Poxa, a baiana viu? Oxi, oxi. Meu carcinoma não é in situ. Meu carcinoma. Isso foi antes de entrar na primeira consulta com o oncologista, né? E eu disse, mas meu carcinoma não é in situ. Meu carcinoma não é invasivo. Deu comprometimento. Tem alguma coisa errada nessa análise. E aí minha irmã fez assim, menina, lê direito. E aí quando eu li, e aí eu vi que era na mama esquerda. E o meu chão mais uma vez se abriu. E aí eu comecei a tremer e falei assim, Carol, eu era dois, era nas duas mamas, Carol. E aí fui ficando nervosa. E aí daqui a pouco, de novo aquela vozinha. Para com isso. Agradece. Foi tirar a dor. Não tá mais em você. Fica calma. Deus te livrou. Foi retirado. E aí, quer dizer, se a gente não tivesse feito essa simetrização dessa Talvez não teria mama, sido visto assim, né, Drica? ele ia ficar, mesmo fazendo quimioterapia, né? Drica, Poderia. Foi. eu tenho uma pergunta para você. Eles fizeram o gânglio sentinela do lado direito. Do Do lado lado, esquerdo, eles não fizeram porque não, achavam porque que não era necessário. Não, porque eu fiz as punções, né? Como eu tinha dito, eu tinha 2 nódulos em cada mama, mas da mama esquerda, os nódulos, a biópsia veio como nódulos benignos. Então o médico falou: olha, como eu vou fazer simetrização, vou tirar tudo, vai ficar maravilhosa, não sei o que tiver, eu vou tirar. Só que esse era tão pequeno, é menor do que um grãozinho de arroz, 0,5. Então, uma ressonância magnética poderia ser né? Que pegasse um PET scan, mas eu fiz só sonografia e mamografia. Então, desse tamanho, não visualizou. Então, tive a sorte, porque depois, com as outras etapas do tratamento, a radioterapia, que seria no caso, né? Só na Só do mão, lado direito. foi também feito no esquerdo, né? Então, eu agradeço a Deus, eu agradeço demais a Deus. E eu converso com Ele todas as noites e tenho medo, assim, como você falou, esse pós, né? Porque eu fiz 16 quimioterapias e fiz 15 radioterapias. E depois da radioterapia, você tem que ficar no intervalo. Eu fiquei no intervalo de 90 dias para poder fazer a nova bateria de exames para ter certeza que não tinha, que você, né, tá limpa, não tem nada da doença. Então, imagine esses 90 dias, essa expectativa, né? Então, eu fui forte durante todo o tratamento. Eu tive meus momentos de choro, eu tive meus momentos né, não conseguir dormir. Óbvio, como é que eu não tenho? Eu sou humana. Mas eu tava ali, sabe, naquele gás, naquela coisa, porque meu propósito é minha cura. Quando eu fiz a última radioterapia, que eu fiz em Vilas aqui, um bairro aqui de Salvador, que eu tive que ficar na casa de minha tia, dessa minha tia que me ajudou demais durante todo esse processo. Que eu cheguei da última radioterapia, ela dançando e tudo, e eu chorando. E todo mundo achando que eu tava chorando de alegria, né?
Mas não era não, gente, era de desespero. Então foi aí que todo mundo fica assim, Adriana, era pra você estar festejando, você bateu o sino, eu bati o sino. Mas eu agora tô desesperada, eu não sei o que é que vai ser, meu futuro, o que é que vai ser, né? E eu vou ter que esperar 90 dias ainda para fazer esses exames. Então eu entrei num, sabe? E aí foi todo mundo dizendo, Adriana, você precisa de terapia. Você precisa de terapia. Era isso Porque eu que eu ia te perguntar, Drica. acabei correndo, eu marquei durante o processo da terapia, porque no próprio hospital tem um setor de terapia, tinha psicóloga, minha médica oncologista que me acompanhava no plano dizia, Adriana, você tem que fazer o acompanhamento psicológico. Mas eu não fui durante o processo. E eu sei que eu fui errada, tá, gente? Então, se por acaso vocês conhecem alguém que acabou de descobrir ou que está nesse processo, mesmo você vendo que ela tá, Tá bem, né, né? você insista, né? Não foi por falta de insistência, não. Eu fui teimosa. E eu assumo que eu fui teimosa. Minha tia. Drica, eu queria só pontuar uma coisa. Muitas vezes as pessoas, eu sou especializada também em saúde mental. Muitas vezes as pessoas elas pensam que elas precisam esperar um estágio bem avançado, né, de degradação da saúde mental para poder pedir ajuda. E não é. Justamente assim como é a prevenção do câncer de mama, existe uma prevenção do burnout, da depressão, da degradação da saúde mental. Então, assim, a gente tem que estar sempre olhando, olha, eu estou com muita ansiedade, é um sintoma, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que acolher essa dor. O que que essa dor está querendo me dizer? E quando a gente não olha para isso se cedo ou tarde isso vem de uma outra forma, né? E se intensifica, porque o corpo ele está nos dizendo, ele está nos dando informações. Então, assim, só para chegar nessa fase de transição, Drica, o que eu podia ver nos meus pacientes, nas minhas pacientes oncológicas, era que durante o tratamento elas tinham muitas vezes, muitas pessoas do lado delas, né? Pelo fato de estar em um tratamento intensivo, então tinha muita gente atrás, muita gente ligando, muita gente pedindo notícia, então era aquele mundo de gente, né? Aí acabou, chegou na última quimioterapia, eba, acabou, fechou, vamos lá tocar o sininho e agora é a vida que segue. E aí? Como assim? Porque não é a vida que segue, a gente sabe, né? Que primeiro é um processo de remissão que começa, né, e que dura anos. Segundo, que a pessoa está totalmente com a vida de pernas para o ar, né? Então ela ainda está naquela fase de novo de adaptação, porque ela acabou um processo, ela vai começar um outro processo agora. E eu insisto de novo de falar sobre o acolhimento. Gente, a gente não pode banalizar, a gente não pode banalizar o que a outra pessoa passou, né? Não é falar coitadinha, ou ela é mais forte do que a outra, ou ela dá conta e a outra não dá conta. Não é questão disso. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua forma, resiliência, né? Também de poder passar pelo processo. Mas em momento algum a gente pode julgar o processo do outro, né? E a gente tem que acolher. Acolher porque essas fases, elas destabilizam muito a saúde mental da pessoa. Então, quando a Drica fala que ela não procurou né, a terapia durante o processo, eu entendo, porque é muito intenso, né? Esse processo é muito intenso, a pessoa fica assim focada naquilo ali, mas não importa. Depois disso, é necessário esse acolhimento aí, para que as coisas saiam, porque a gente se cura muito pela fala e pela escrita, né? Então, quando a gente fala, a gente só está simplesmente colocando para fora o que já tem aqui dentro. E quando a gente escreve, a gente documenta, né, também os nossos pensamentos do que está aqui dentro. Então, assim, o fato da Drica ter aberto esse perfil falando sobre o câncer de mama também foi uma forma terapêutica de Isso, funcionar, né? isso. De colocar para fora o que ela estava sentindo por dentro. Então, assim, não é que isso faça o papel da terapia, mas também acaba sendo terapêutico. E me deu muita força, realmente. E aí, quando eu escrevi
via, eu falei assim, voltei para fora. E assim, o que eu quero dizer também, que em nenhum momento eu tenho ou tive vergonha de abrir a boca e de dizer que eu estava com câncer. Tanto que antes de sair o diagnóstico da biópsia, eu cheguei também na minha escola e fui com minha irmã e minha tia nesses dias, eu tinha ido ao médico e falei assim, ó, eu quero que vocês desçam comigo, porque eu quero conversar com a direção. E aí minha tia, mas você vai fazer isso agora? Ainda nem saiu a biópsia, menina. Tenha calma. Eu falei assim, não, eu quero. E aí eu pedi e eu falei assim, Cris, tô com câncer. E expliquei toda a situação, ela tomou aquele susto, né? Que é normal, todo mundo toma. Mas eu queria dizer, porque a partir daquele dia eu comecei a ter que me ausentar, mesmo trabalhando, eu tinha que fazer uma série de exames, né? Então, e talvez se a gente não conta, às vezes as pessoas não entendem, falam assim, por que ela tem tanto para médico? E não sei o quê. E aí vai surgindo de outras pessoas, né? Tá botando atestado, então, eu queria contar para ela, né? Eu trabalho com ela e com minha equipe, a maior parte da equipe, há mais de 10 anos. Então, querendo ou não, tenho esse elo, né? E aí eu contei para ela, só que eu nesse dia eu pedi assim, só não conta agora para todo mundo, mas eu queria que você soubesse para você ficar ciente que eu vou ter que precisar sair, vou ter que ir mais, né, me ausentar, mas eu vou ficar aqui até onde der para eu ficar. E assim foi feito, né? Então, sai com muita dor no coração. A gente fez uma festa, né, com as crianças no dia de despedida. Eu contei para eles mais ou menos que eu ia precisar me ausentar e tal. E foi aquele chororô, porque, né, a gente tem uma ligação muito forte. E que com 40 dias de operada, eu saí de uma consulta e me deu na cabeça assim, eu vou na escola. E aí minha filha falou assim, minha mãe, mas a médica disse que você não pode ir, que não sei o quê, porque ainda estava, são crianças pequenas, não estão muito caso ainda de Covid, de gripe, de não sei o quê. Não, aí eu falei, mas eu quero ir. E aí eu botei esse vídeo também, que foi Foi o lá na vídeo de minha. que você entra na sala, que as crianças vêm todas em cima de você? É, e foi a última vez que que eu estive lá e que eu vi minha turma. E assim, e é emoção pura vida, né? Você vê o choro, né? Teve aluno que chorou, teve aluno que me abraçou, teve aluno que pulava de alegria. E eu saí de lá tão energizada com aquilo, sabe? E foi tipo assim, sabe? Você vai passar, você vai voltar. Né? Depois desse dia eu não pude mais visitar, porque nas químios minha imunidade, né, Abaixa. acontece da primeira para a segunda caiu tanto que eu fui proibida de fazer a segunda quimioterapia. E aí a médica disse, olha, nada de ir na escola, nada de ambientes cheios, né? Nada de receber visitas de pessoas, né? Diferentes, porque qualquer coisinha, né? Você Hum. pode atrasar seu tratamento. Isso não é benéfico para você. Mas o que a Adriana fez, eu corri atrás e eu descobri que existe a nutricionista oncológica, né? Que existe, que o exercício físico, né? O movimento faz bem para sua imunidade. A única coisa mesmo que eu não foi nota 10 foi que realmente eu não fui para psicóloga. Eu tinha uma resistência. As pessoas falavam, eu vou lá contar minha vida para uma pessoa que eu nunca vi. Ô, Drica, mas falando sobre isso, olha, eu queria te dizer uma coisa. Realmente é estranho. É É, o que está me salvando.
É pós-câncer. estranho no início, porque você também tem que ter essa proximidade também com o terapeuta, né? E essa proximidade ela vem com o tempo, né? Mas o objetivo da terapia é o quê? O objetivo é a fala. E você vai falar, porque tem muitas pessoas que dizem, né? Ah, mas meu terapeuta não conversa, ele só escuta. Enfim, há várias formas de terapia, né? Mas a primeira coisa que deve ser tratada é a fala do paciente. Nem sempre é a primeira que vem, tá? É a última, na verdade. A fala é a última. Então, ela se manifesta por várias outras coisas antes, e tem um tempo, né, da terapia, tem um tempo da pessoa que está sendo tratada de se manifestar. A fala é a última das coisas. Então, às vezes, você vai no terapeuta e vai ficar só olhando para ele e não vai dizer nada. Mas você vai sair dali e vai ter uma percepção diferente, talvez, de alguma coisa que aconteceu, de como você viveu aquilo ali. Enfim, é necessário, mas cada um tem um processo diferente, um tempo diferente, né? Então a gente também tem que aprender a aceitar o tempo de cada um. Mas eu tava, minha filha, tão necessitada, que quando eu cheguei na primeira sessão, eu perdi, Saiu sabe? Foi tudo. assim, foi. E aí, a partir daí, pronto, né? Eu vi da importância que é, né, fazer. Minha filha faz terapia há anos, né? Eu já sabia da importância, mas eu tinha resistência, assim, no meu caso, né? E aí, quando eu me vi a quadra, eu disse, não tem jeito, não adianta só eu agora estar conversando, ter o meu suporte com Deus, mas tem coisas que só um terapeuta, só um psicólogo para poder ajudar a gente. Né? Então, assim, gente, independente se o seu diagnóstico é de câncer ou não, né? Cuide da saúde mental, porque está mais do que comprovado que o estresse, né? O estilo de vida das pessoas, né? Provoca, é um desencadeador, é um fator do câncer, certo? Então, eu vim da pandemia, depois minha filha teve uma ansiedade muito forte, parou 3 vezes na UTI, então eu estava com um nível de estresse altíssimo, altíssimo. E eu creio sim que foi ali aquela brecha que ele achou para poder aparecer, porque eu já me monitorava há 20 e tantos anos, né? E em menos de 6 meses apareceram esses nódulos, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar para o pós-câncer, que não é porque bateu o sino na radioterapia que acabou, não. Eu vou fazer hormonioterapia por 5 ou 10 anos, vai depender. E além da hormonioterapia, agora, meu oncologista, ele passou uma medicação, que é uma medicação de ponta, para casos como o meu, para evitar que aconteça uma recidiva metástase, devido à minha metástase a curta distância, né? Que foi axilar, que é o abemaciclib. E o abemaciclib é uma medicação caríssima, mas que está no rol da ANS e que é obrigatório, se o médico prescreve, é obrigatório o plano de saúde cobrir, né? E oferecer essa medicação. Então, eu já tenho 2 semanas que eu fiz essa solicitação e ainda não recebi o retorno do plano. Então, assim, é uma coisa assim que eu estou muito preocupada, porque é uma medicação caríssima. Caríssima. E se o plano negar, então a gente tem que correr atrás, vai ter que ver por meios judiciais, que não deveria, né? Mas tem a lei, a gente tem o direito, mas eu já vi vários casos, eu vi casos de pessoas que precisavam dessa medicação, que o plano não autorizou, e que aí, depois de 2, 3 meses, houve uma metástase, houve um agravamento do quadro, e infelizmente a pessoa veio a falecer. E aí, quando a pessoa faleceu, né, quando já estava já num estágio muito avançado da doença, e que estava repercutindo demais,
porque aí entrou mídia, entrou tudo. Aí, mesmo a justiça determinando, colocando multa, o plano não liberou. Então, Isso. quando veio liberar, já era tarde demais, né? Então, assim, eu espero, né, que isso não aconteça comigo. Eu espero, como sempre disse, eu tenho muita confiança, muita fé. Eu espero que minha medicação seja, né, liberada, né? Eu tenho dentro de mim que eu já estou curada, mas a gente não pode falar em cura com essa doença. Não existe a gente falar cura, né? Como vocês sabem, tem pessoas que a gente entra em remissão. Aí eles dão um prazo de 5 anos, que depois de 5 anos a gente já pode se considerar curada. Mas a gente vê muitos casos que depois de 10, de 12, de 15 anos acaba tendo, né, um retorno da doença. Então a gente fica, né, com essa espada em cima da nossa cabeça o tempo todo. Então o que é que cabe a gente? Viver da melhor forma, viver um dia de cada vez, né? Eu aprendi a não me desesperar tanto, porque eu me desesperava demais. E também é, a resiliência. Eu aprendi a ser resiliente. Eu aprendi que não tem coisas que não é no meu tempo, que não é como eu quero. Então, essa doença veio para me mostrar isso. E eu aprendi a lição. Então, agora, Ela né, eu pode ir embora porque ela já deu o recado já falo, foi entendido e agora, não é? Brinca? Olha, não é para dizer que pronto, acabou, chegou, agora a vida que segue. Não é isso, tá? De maneira alguma, Drica. Mas a realidade é que, com certeza, nós sabemos, né, que o nosso corpo físico, ele vai exprimir as coisas que já estão muitas vezes no nosso interior, né, e no nosso mental também. Então, o que que acontece? Quando a gente entende a mensagem, né? O que que tem nessa mensagem? Por que que isso veio? Por que que tá, ok, veio em cima de mim. Eu não posso fazer nada além disso, né? Eu vou ter que acolher isso, eu vou ter que lidar com isso. O que que eu vou aprender com isso? Porque se eu não aprender nada com isso, fica sem sentido, né? A gente não dá um sentido para aquilo ali. E não que a gente esteja romantizando a doença, tá? De forma alguma. Mas a gente precisa ter um sentido até mesmo para poder passar por esse período, né? E aí, dá esse sentido, você ressignifica aquela história ali, dando um sentido para ela. E aí sim, a mensagem ela foi dada e agora eu posso sim continuar, não é? posso continuar dando esse. Numa das minhas orações, conversando com Deus, eu falei com ele assim: Deus, se eu conseguir passar por essa jornada, eu quero, né, poder ajudar outras pessoas com esse diagnóstico, poder mostrar, né, que existem formas de driblar certos efeitos colaterais, tanto na questão da alimentação. Então, tem alimentos que a gente pode comer que vai levantar a nossa imunidade. Na radioterapia, o que é que se pode ser feito para poder aliviar também os efeitos da radioterapia no nosso corpo, na nossa pele, né? Então, assim, eu acabei passando por todo o processo, eu não tive grandes efeitos colaterais, eu não vomitei, eu não tive diarreias, eu não tive enjoos, né? Os efeitos colaterais maiores que eu senti, por incrível que pareça, foi com a quimio branca, que foram as dores articulares. E que a partir do momento que eu terminei a radioterapia, eu retornei à atividade física, porque só a atividade física vai poder lhe ajudar nesse sentido. Então, eu agora faço pilates 2 vezes na semana, Que lindo. porque eu cheguei que eu sentava no chão, né? E eu não tinha forças para levantar. E eu começava a chorar, falei assim, mas eu faço rodinha com minhas crianças sentadas no chão, eu canto, eu danço, eu brinco. E eu, não, como é que pode? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu entrei na atividade física,
inicialmente, né, está sendo Pilates para fortalecer. E assim, eu já estou começando a sentir a diferença. Eu tive uma neuropatia nos dedos dos pés, né? Para quem não sabe, é um tipo um formigamento que a gente sente, a gente perde a sensibilidade. Tem gente que é tão sério que não consegue nem andar direito, então tem que ir até um neuro para poder tratar. Então, com o passar do tempo, fazendo exercícios, eu consegui voltar a sensibilidade de um pé e o outro pé ainda tem alguns dedos que estão, mas eu já estou começando a ter sensibilidade. Então, assim, é muita coisa, muito vasto, né? Não é só uma live que dá para poder a gente estar pontuando, né, todas essas questões. Outra coisa que eu queria deixar aqui, que apesar do caso da minha mãe e da minha tia, eu fiz depois um mapeamento genético e eu não tenho nenhuma mutação genética relativa ao câncer de mama, que geralmente é o BRCA1 Uhum. ou BRCA2. Então, eu não tenho essa mutação, né? Então, assim, foi outra surpresa, que assim, ó, 2 casos era Como quase impossível. uhum. Todo mundo achava. Então, claro que eu tinha que fazer o painel genético, né? Tanto que o médico falou assim, ó, se der, se a porcentagem for grande, meu aconselhamento vai ser você fazer outra cirurgia, retirar o resto da glândula e colocar silicone. Pela Silicone. prevenção, né, Drica? Mas aí não veio Uhum. e agora ele solicitou, assim, para tirar a prova novos fora, né? Um novo teste genético, que é mais específico mesmo para o câncer de mama, para ter certeza absoluta que eu não tenho essa mutação. Mas é isso. Minha mãe fez, depois que eu fiz, minha mãe fez, e minha mãe também não deu a mutação genética. Bom, Então, é uma porcentagem muito pequena dos casos de câncer de mama. Então, gente, o câncer, né, ele está aparecendo cada vez mais e cada vez mais em pessoas jovens, não só o câncer de mama. E coloquem na cabeça que é o estilo de vida, né, que provoca. Então, é um corpo inflamado, é um corpo obeso, né? E às vezes você também pode ser magra, ter o padrão, mas você ter uma má alimentação, uma vida né? estressante, né, Drica? Uma vida estressante. Tá com a vida estressante, com tudo isso, e aí é aquela bomba. Então, isso tudo tem que aprender, né? Eu queria pontuar alguma coisa, uma coisa rápida, Drica. É que eu estava vendo os dados, em 2023 foram 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, o que faz 44 casos para cada 100 mil habitantes. 30% dos casos de câncer em geral, dos cânceres nas mulheres em geral, são câncer de mama, e 1% acomete os homens. Então, assim, a gente tem uma certa tendência a esquecer que o câncer de mama também pode acometer os homens, tá? A porcentagem ela é bem menor, claro, porque eles não têm as glândulas como a gente tem da mesma forma, os hormônios como a gente tem da mesma forma, mas o homem pode sim ter câncer de mama, tá? Então é importante saber disso e saber que também existe uma prevenção aí e uma atenção particular, né, com qualquer coisa que tiver anormal no nosso corpo, de não achar graça ou achar que é coisa de mulher ou não é que eu não tenho que prestar atenção. Não, gente, é coisa muito séria. Então tem que olhar tanto para as meninas quanto para os meninos também, viu? Isso é muito importante. E a prevenção não é só no outubro rosa, né? A gente tem que determinar que todo ano a gente tem, né? Se não tem um histórico, independente da sua idade, você, mulher jovem, tem que fazer o acompanhamento, tem que ir no mastologista, tem que exigir a sua ultrassonografia, né? Sua endovaginal, tem que fazer, gente, porque é uma doença sorrateira. Eu fui, meu câncer foi grau 3 por pouco. De Não foi 4, grau, né? São 4 graus, né? Sim. são 6 graus, mas
o quarto grau já é metástase, Ah, né? tá. É isso mesmo, é verdade. E não, são 4 graus, é. Você falou certo. E o meu foi grau 3. Mas muitas vezes, quando eu falo, as pessoas, mas olha pra cara dela, como é que ela tá? Porque até nisso eu tinha um sobrepeso, né? Quando eu iniciei, quando eu descobri o diagnóstico, eu estava sem fazer atividade física, sempre fiz atividade física, mas teve a pandemia, não sei o que, com o retorno, tive problemas com minha filha, então acabei que eu não retornei à atividade física. E estava com sobrepeso. Quando eu aprendi a me alimentar direito, né, e que aí eu fui retirando o lixo, né, os processados, os embutidos, né, diet light, né, que é cheio de conservantes ali. Eu fui emagrecendo, perdendo peso, mas eu fiquei com um peso sadio, um peso bom. Não foi um peso ela perdeu peso por causa da doença, porque ela vomitou demais, porque ela teve muitos efeitos colaterais. Não, foi porque eu aprendi a me reeducar, né? E assim tá sendo feito. Então, eu tinha quase 77 quilos na época, hoje eu tô com 69 quilos, né? Então, assim, meu corpo também está mais harmônico, até para as mamas que diminuíram e tudo. Então, tudo isso, né? E também salientar que o câncer de mama não é igual, existem vários tipos de Hum. câncer de mama. Então, os tratamentos, eles não vão ser iguais. Minha mãe teve luminal A, porque o da minha mãe foi luminal A, mesmo sendo hormonal igual ao meu, porque não, ela não teve linfonodos comprometidos, então foi menos agressivo, apesar do nódulo da minha mãe ter sido mais do dobro do que o meu. Minha mãe ficou naquela, o médico dizia, não, é benigno, tem que acompanhar. Então a gente também tem que ter cuidado com isso. O nódulo na mama a gente não tem que acompanhar. Por mais que vai ter médico aí que vai dizer que tem que acompanhar, faça sua função e sua análise para ter certeza, você só tem certeza absoluta. Tá? Por mais característica benigna que tenha ali, você só tem a certeza absoluta se você fizer a biópsia. Né? Então, aí eu insisti para minha mãe, vamos, tem que fazer. O médico que eu fui disse que só se fizer. Então, quando ela fez, deu que era maligno. Mas a sorte dela que não era agressiva, apesar de já estar com um tamanhozinho grande, né? 5 centímetros, mas não chegou aí para axila. O meu, no entanto, eram 2 centímetros e já tinha comprometido os linfonodos, né, axilares. Então, é muito variável para poder se chegar a um, né? E aí, através de todos esses fatores, é que o médico vai determinar o seu tratamento. Então, minha mãe foi luminal A, eu fui luminal B, hormonal também, né? Ela também tomou tamoxifeno, mas ela não fez radioterapia. E eu já tive que fazer todas as etapas, né? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. E agora eu estou nessa expectativa dessa nova medicação também, que eu vou ter que tomar durante 2 anos. Então, assim, não acabou. Mas né, é uma vitória. Cada etapa é uma vitória, sim. É preciso ter coragem, sim, né? Eu sempre fui muito corajosa, muito de querer desbravar, de fazer as coisas. Eu sempre fui de colocar uma coisa na cabeça e já ver aquela coisa pronta, sabe? E botar. Tanto que eu chegava na escola com o projeto pronto, a diretora, mulher, quanta coisa é essa que você botou que vai fazer? Será que vai dar o ano todo? E no final dava e a gente ainda fazia mais A coisa. baianinha Né? Então, carretada que a gente fala, né? e assim, eu sempre fui muito de tomar parte, de não incomodar os outros, sabe? Com meus problemas. Então, a primeira coragem também foi ter que assumir que eu não ia dar conta sozinha.
né? E quando a gente assume que a gente não dá conta sozinha, que a gente precisa de ajuda, isso é ser corajosa, isso é ser corajoso, né? Assumir que, ó, gente, me dá a mão aqui agora, porque senão eu não vou conseguir. É E verdade. o que aconteceu, né? E graças a Deus, eu fiz todos os exames, nada da doença foi encontrado, né? Depois dessa bateria de exames. E foi aí, só aí, que eu realmente cheguei e postei. Estou. Aí eu virei para o médico, para todos que eu fui, para os dois oncologistas, para o mastologista, e para os três eu perguntei: eu estou em remissão? Eu estou em remissão. Ele, mulher, você está em remissão. Fique tranquila. Aí, foi aí que eu pensei, não, estou em remissão, Que né? E bom. pedi a Deus, e que assim seja. Então, falando sobre isso, só você falou sobre, né, a remissão. Claro que existe um medo depois da recidiva, né? Sempre existe esse medo da recidiva. Eu acho que por você ter passado por todo esse processo, mais ainda, porque, na verdade, todos nós podemos, né, ser acometidos pela doença. Então, todos nós poderíamos ter medo, né? Só que você passou por todo o processo, você teve a doença. Então, o medo da doença voltar, ele é presente. E é aí que a gente tem que ficar muito atento, né? Atento com como que eu estou com o meu estado emocional, como que eu estou comigo mesma, como que eu estou na minha fé, como eu estou com os meus familiares, né? Até porque eu fui forte e corajosa todo esse tempo, mas que eu também, poxa, eu também agora me acolher nesse momento, né? Porque é o que eu disse, é muita coisa ao mesmo tempo, e daí a pouco, puf, parece que some todo mundo, né? E como se sua vida voltasse para o lugar, como se ela não tivesse existido esses 2 anos, e eles Teve existiram. um dia aqui que eu comentei com minha filha, poxa, fulano nunca mais me ligou, sabe? Porque é a sensação que é para as pessoas mesmo. É bater o sino da radioterapia, tá curada, da vida que segue, sabe? Então, assim, e às vezes a gente sabe assim, poxa, e eu, como sempre fui, né? Taurina. Sou taurina. Com ascendente em Áries, olha a, né? Então, É eu pensei, brava. eu também, eu não tá, se não tá, não vou ligar. A gente sente, né? A gente sente. Gente, Mas amiga, mas olha só, a gente também, eu também falo muito isso. Você teve um percurso de uma mulher muito forte, muito corajosa, com certeza. Não é o caso de todo mundo, até porque nós temos temperamentos diferentes, nós temos uma vivência diferente, uma vida diferente. A gente tem algumas, como se fala? Ajudas, né, dos parentes ou dos colegas ou dos amigos de forma diferente. Tudo isso ajuda ou atrapalha, né, no processo de tratamento e de cura. Mas o que eu queria dizer era que quando se é uma pessoa resiliente, né, e também a doença ela trabalha essa resiliência, fica um pouco mais fácil depois. Mas quando não é, a pessoa ela vem já de um lugar onde ela vai ter que fazer um processo que vai durar mais tempo. E é aí que a gente tem que entender que cada um tem o seu próprio tempo. Então, se a pessoa ela tem o tempo dela, a gente tem que respeitar, né, o tempo dela e não minimizar e dizer, a vida que segue acabou, olha, agora você acabou, não precisa mais falar sobre isso, só fala de câncer, só fala disso, fala daquilo. Então, assim, tem que ter muito esse carinho, né? Porque é algo que ocupou um lugar na vida da pessoa durante muito tempo e de forma muito intensa. Então a gente tem que respeitar o momento, né, da pessoa, respeitar que ela precisa fazer essa ressignificação, dar um sentido para o que ela passou, né? E aí sim, as coisas começam pouco a pouco a entrar em ordem, né? Mas isso é também um processo, da mesma forma que foi subir, foi descer e agora vai de novo subindo.
E eu não tenho dúvida, Drica, que vai dar tudo certo para você sim. É isso, porque eu tive que criar uma couraça para passar por esse processo, essa jornada, para ser forte nesse sentido. E virei uma Adriana, né? E agora, nesse pós, eu tenho que tirar essa, não totalmente essa coraça, mas eu tenho que perceber como é que vai ser essa nova vida, porque não vai ser a mesma coisa que era, né? Não tem como ser. Eu me modifiquei em vários aspectos. Então, durante o processo, a gente perde pessoas, pessoas se afastam, muitas vezes até porque gostam muito de você, mas e não sabem lidar, né, com o sofrimento do outro, então se afastam e soltam sua mão. Muitas vezes dizem, conta comigo, no dia que você precisar, me liga. Aí, menina, eu fui ligar para quê? A pessoa não atendeu. E aí, depois de alguns dias, eu falei, você me ligou? Era o quê? Eu disse, não se preocupe, já Rodrigo, passou. mas aqui, eu ainda, apesar de ser triste esse relato, eu ainda prefiro isso do que uma pessoa que tá ali e que não sabe. Então, E assim, eu falo sempre, se não ajuda, também não atrapalha. Pelo menos isso, né? Eu acho que todo mundo não está apto a ajudar, mas também a gente não precisa atrapalhar. Isso é algo assim que tem que ficar assim bem, bem pontuado mesmo. E realmente, isso. Drica, a gente perde pessoas sim nos processos, nos caminhos, nas evoluções, que sejam elas tanto ruins quanto boas. Às vezes a pessoa ela tem uma evolução profissional boa, não sei, ela vai mudar de status, ela vai mudar, ela perde pessoas porque ela evoluiu de uma certa forma. Então, agora você imagina, quando a gente está numa posição de vulnerabilidade, isso dá medo nas outras pessoas e elas também mudam. Então, ok, é duro, mas ok. Como Ok, eu também, eu soltei mãos de pessoas que disseram que queriam me ajudar, mas que talvez se estivesse ali muito perto, eu ia ficar mais emotiva, mais, sabe? Então, eu falei assim, não, eu vou ficar mais forte se você estiver lá no seu cantinho, recebendo informações de outra forma, porque agora eu preciso me concentrar em mim e isso aí não vai me fazer bem. Então, assim, também acontece, né? Isso. Mas saber passar por esse processo acreditando que vai conseguir. Não deixar, não deixar. Gente, eu tive noites, tem coisas que eu documentei tudo, que eu não tinha coragem ainda de olhar, né? Certas fotos, certos vídeos. Aí eu falei assim, eu não vou colocar isso agora, eu não vou expor isso agora, porque ainda mexe muito comigo. Mas que eu acho importante que em algum momento eu mostre isso para as pessoas. Porque, gente, teve momentos que eu não conseguia, eu deitada na cama, eu não conseguia levantar, eu não conseguia sentar para poder sair da cama. Então, eu precisava de ajuda da minha filha para poder levantar. E isso é desesperador, porque você é uma pessoa ativa, uma pessoa que tem energia, que tem um físico bom, e da noite para o dia você parece que, né, perdeu suas forças, perdeu tudo. Então é desesperador, mas e aí eu teve coisas que eu, sabe, me preservei, deixei para mim. E eu não quero passar uma imagem de Marte, ou de coitado, ou de não sei o quê. Não que quem mostre essa realidade nua e crua está querendo isso. Eu respeito muito quem tem essa coragem de mostrar. Mas eu precisava, naquele momento que eu estava passando por me preservar e me sentir mais fortalecida.
Mesmo que na minha escrita, se você for lá e ler, você vai ver que eu coloquei muita coisa, né? Mas que eu não quis expor ainda, mas que eu vou fazer. Porque às vezes realmente preciso para que as pessoas tomem a dimensão, né, do que é realmente essa doença. Mas tem que ficar, gente, na cabeça das pessoas que não é uma sentença de morte, né? Como a gente vê em todo filme que tem um personagem com câncer. E aí, geralmente, o que acontece? Morre no final. Não. Os tratamentos realmente estão melhorando. Você, mesmo com metástase, você tem uma sobrevida, né? Pode viver muitos anos bem, com acompanhamento. E mesmo com metástase, você consegue muitas vezes ser curada, né? Que antigamente falava, metástase agora não consegue curar. Já vi muitos casos de pessoas que tiveram metástase e conseguiram sim se curar. Então, nós não somos só um diagnóstico, né? Nossa vida não é só o câncer, né? Então, quando eu vi que eu realmente entrei em remissão, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um show de um artista que eu amo, que é Carlinhos Brau, com a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto. Me arrumei toda linda e fui sozinha curtir o meu show. E tá lá os vídeos, eu cantando, dançando, brincando. E é isso, a gente tem esse direito, a gente tem direitos, né? De viver como todo mundo, e a única certeza da vida é a morte. É. Você pode estar saudável, qualquer pessoa saudável vai sair, acontece uma coisa e você não volta, né? Então, a gente não pode ficar só pensando nisso, né? Uhum. O tratamento é penoso, o tratamento é penoso, ele exige muito da gente. Mas o que eu quero mostrar é que para cada efeito, para cada coisa, tem uma estratégia que a gente consegue amenizar e consegue passar melhor por essa jornada, né? Então, é essa a minha mensagem, né? A minha coragem, né? É essa, de mostrar que a gente pode e se informe e pergunte mesmo e seja chata mesmo. Sabe por quê? Porque a vida é sua, não é ninguém, não é É do verdade. médico. Eu já tive médico que vai você não é formado em medicina. Eu falei assim, mas eu não sou formada em Mas medicina, quem mas está eu sou vivendo na pele sou eu. minha e eu sei que tem esse tratamento para isso. E aí? Então, seja chata, você não está sendo chata, você quer o seu melhor, o seu direito, independente de onde seja, em convênio particular, no SUS, né? Uhum. Então, acreditar que vai conseguir, ter fé, resiliência, coragem, né? E se informar, fazer esse círculo, né? De amizade, seguir pessoas, né? Então, eu fico muito feliz de ver. Eu tenho poucas pessoas, eu tenho poucos seguidores nessa conta, né? Minha outra conta é fechada. Então, tenho poucos seguidores ainda nessa conta. Mas muita gente me procura no direct e vê uma postagem minha e fala assim, poxa, mas... E aí pergunta, mas como foi que você fez isso? E você tomou o quê? E qual foi o médico que você procurou? Então, já ajudei, gente. Uhum. E isso me faz tão bem. E aí eu falei, quando eu conversei com Deus, quando eu disse, eu quero um dia contar o meu testemunho. E aí, quando eu entro em remissão, no final de outubro rosa, vem Isabela e me convida para fazer esse testemunho. Né? Então, assim, é Deus, É, né? É Deus. E das pessoas, né, Drica? Drica, eu queria te fazer uma proposta. Olha só. Eu comprei uma mentoria de escrita porque eu comecei a escrever e, e a mentoria ela dizia assim, a proposta da mentoria era escreva um livro em 90 dias. Então, eu comecei com essa mentoria, né? O meu livro sai no dia 27 de novembro sobre coragem. E aí eu tenho a possibilidade de oferecer essa mentoria para uma outra pessoa.
Então, o que eu queria fazer era que você, se você te interessar, você entrasse na mentoria também. O que que você vai aprender na mentoria? Eles vão ensinar algumas técnicas, né? Você já está avançada, porque você já é pedagoga, já dirige projetos, você já sabe de tudo isso, já documentou tudo, mas a mentoria ela permite também uma certa visão de como estruturar, e tem um grupo da mentoria, que somos 700 pessoas, onde a gente tem muita conexão. Então, assim, se você quiser, olha, um presente que é um presente assim, que eu considero um presente muito lindo, porque você vai conhecer pessoas, você vai conhecer, sim, também jornadas, cada uma com a sua dor diferente e com o seu propósito, com o seu projeto, né? Que todo mundo que está ali escrevendo também por uma razão, né? Sempre é alguma coisa que está saindo de dentro para fora, e mesmo que seja ficção, a ficção ela não vem do nada, ela vem de alguma coisa, alguma estratégia que já está aqui dentro, que vem à nossa consciência. Então, eu vou mandar para você o vídeo, eu vou mandar para você as coisinhas que você tem que saber. E se você puder entrar, se gostar, vai ser ótimo. Eu agradeço, Isabela. Muito feliz, até porque, como eu lhe falei, eu iniciei, eu fiz até capítulos já, pensando assim, eu vou escrever, eu vou falar sobre isso, né? Para, né, ajudar outras pessoas. Só que eu estava muito machucada ainda, então muito, né, precisando ainda de um carinho, de aconchego, de ser acolhida, de passar pelo processo. Então eu começava a escrever como se fosse para o livro, né? E eu não conseguia terminar. Então eu falei assim, não, isso aqui vai ficar para depois. Aí fechei e guardei. E o Instagram ficou mais fácil para mim porque eu escrevia, mas eram coisas assim pequenas, rápidas. Eu deixava lá e aí, né? Então eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite, pelo presente. E irei aceitar sim. Eba, oba! E você vai ver, Odrica, a escrita ela é muito poderosa, ela é muito poderosa. E eu entrei num processo assim interno de ressignificação interna quando eu comecei a escrever. Eu fiquei super abalada, abalada assim no sentido de que te confronta, sabe? Porque você está documentando o que você, ou o que você viveu, ou os seus pensamentos, ou as suas crenças, não importa. Você está documentando coisas que estão dentro, né? Então, querendo ou não, mexe muito com a gente. Então, existem pessoas que passam por esse processo de escrita durante o processo mesmo, né? Ou processo de cura, durante a cura, ou um processo de divórcio, por exemplo, ou um processo de mudança de casa, ou às vezes são muitos anos depois, né? Acontece tanto durante quanto depois, né? Do acontecido. Mas eu acho interessante que você respeitou o seu tempo também, você, né, soube dizer, colocar para fora também o que fazia sentido para você, sem violência, né? Sem estar naquela obrigação de ter que fazer aquilo naquele momento. E não quer dizer que você não faça um pouco mais tarde, mas que você soube simplesmente respeitar o seu momento, o seu processo. O que você disse aqui várias vezes durante a live, né? Foi que você muitas vezes teve que se adaptar e achar assim esse modo de fazer, né? Para conciliar as coisas aí. E isso só mostra que você tem sim essa capacidade de resiliência, tem sim já um autoconhecimento grande, muito grande, porque você consegue ver as suas dificuldades e o que que você tem que fazer, né? Você já consegue olhar para você e falar, olha, agora eu preciso pedir ajuda, eu preciso deixar essa pessoa, ou eu posso pedir ajuda para essa pessoa. E isso é um processo de autoconhecimento muito grande, né? Não estamos todos nesse nível de consciência. E então, assim, você escrevendo isso e passando, que seja essa história, eu não me importo com a outra história, tá, Drica? É, colabora, sim, muito com o mundo.
Então, o fato de escrever não só te permite a cura, né? Porque é terapêutica a escrita, mas também permite também passar essas informações para as outras pessoas. E eu achei muito pertinente o que você disse sobre o período, né, do tratamento, sobre várias coisas que existem, né, de maneira até natural e que as pessoas desconhecem, infelizmente. Eu trabalhei também nessa área, eu sei que o que era aconselhado ali era só mesmo o que era recomendado pela medicina tradicional, mas não existe só a medicina tradicional, existe também outras coisas que podem aliviar sintomas, né? Uhum. Então, isso é algo também que tem que ser pontuado, que faz muito a pena conhecer e saber que existe, né? E Essa é isso, Rodrigo. mesmo, houve muitas fake news de médico dizendo eles vão ser processados, não sei se você viu. Eu vi, Então, se a gente isso. E o outro, num programa de televisão nacional muito divulgado, né? Apresentadora super famosa, ele simplesmente disse que reposição hormonal não causa câncer de mama em nenhuma mulher, que qualquer mulher pode fazer reposição hormonal. Então, imagine uma coisa dessa. Eu nunca vou poder fazer reposição hormonal, né? E minha tia mesmo, a médica dela, por causa desses casos na família, falou: você não vai fazer reposição hormonal, né? Então, assim, existem várias outras questões para uhum, que a mulher possa fazer a reposição hormonal. Mas como virou uma moda, o tal do chip da beleza, a procura da eterna juventude, as pessoas estão se entupindo de hormônio. E eu já vi, eu sei de muitos casos de pessoas que vieram desenvolver o câncer de útero, de uhum. mama, de ovário, depois da reposição hormonal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ir para um especialista. Entrou na menopausa, vai para um especialista. Faz os exames todos que devem ser feitos, né? Ver as suas taxas hormonais, tem que ver o seu histórico familiar. São vários fatores para que você possa sim fazer com uma certa segurança essa reposição hormonal. E como você falou, existem outras formas de ajudar a mulher na menopausa, né? Com seus efeitos colaterais, sem ser a reposição hormonal. Então, por isso que a informação é tão importante, né? Então, assim, os calorões, né? Que dá ressecamento, não sei o quê, dores, já, tudo tem uma forma de aliviar sem você precisar fazer a reposição hormonal. E a atividade física e a alimentação e cuidar da mente, né? Então, Essencial, isso né? aí, Essencial. não, é Olha, isso aí. fiquei muito feliz de ter você aqui. Eu também. A gente poderia passar a noite toda, viu, gente? Sem problema, porque história não falta. Mas a gente tem É, outras oportunidades, Drica, e, e você também vai ter a oportunidade de voltar para falar do seu livro um dia. A gente não sabe quando, mas vai. E é isso. Olha, muito carinho, viu? muita admiração. Obrigada pelo, Fico. pelo convite e também pelo presente. E assim, agradeço profundamente. Muito feliz, né? Então, assim, também está me proporcionando conhecer outras pessoas. Em vários momentos, né? Na minha jornada, às vezes, eu ouvi de pessoas que eu nunca tinha visto na minha frente palavras, sabe? De acolhimento que valeram demais. Então, às vezes, as enfermeiras que me acolheram no hospital para fazer a quimioterapia, maravilhosas, sabe? E um dia eu saí chorando no consultório, quando eu estava lá chorando, veio uma mulher do nada e me falou tanta coisa. Então, assim, são pessoas, né? São anjinhos que estão aí e que eu fui comprar um lanche um dia na frente do hospital e o dono da barraca
virou meu amigo, né? Então agora toda vez que eu vou no hospital, eu tenho que ir na barraca dele. Quando ele me vê, ele já vai fica pulando do outro lado, né? Porque eu tenho que ir lá falar com ele. Então, assim, é muito gratificante também, sabe? Tem um lado também que é positivo, né? A gente tem, na verdade, a gente tem que saber tirar, né? Fazer né? Como falam, né? Do limão, fazer a limonada. E é possível, sim, fazer. Não é Não, fácil. não, não, mas é possível. É possível. Olha, Drica, que Deus te abençoe, que esse remédio possa chegar o mais rápido possível. Se E não, ó, se eu não se não chegar botar para quebrar. na boca, vou lutar, é minha vida, eu vou correr atrás, eu vou pedir ajuda. E é isso, eu nunca desisto. Como eu sempre falo, enquanto a vida, né? Enquanto há 1% de chance, a gente tem que correr atrás e eu vou. Sim. E com tudo que você já passou, agora, olha, não vai É, ter, não vai ter remédio que que não vai chegar para você. se Deus. Vai dar certo, Drica, vai dar certo. Muito obrigada, Isabela. E obrigada também a todo mundo que acompanhou, que vai assistir depois a live, né? Ah, faz um coração. É, gente, boa noite. A gente ficou tão concentrada aqui que ninguém, e a gente nem interagiu e tudo, mas eu vi que não houve questões, tá? Não, ninguém colocou perguntas, a gente poderia ter respondido se fosse o caso, né? Mas não houve questões. Se alguém tiver alguma questão, pode entrar no Instagram da Drica e ela mesma responde. Com relação a mim, a mesma coisa, mas foi muito bom. E esse papo nosso aberto aqui, Drica, muito obrigado por ter aceitado. E na próxima a gente vai ter mais assunto para tratar. Obrigada. E sucesso no seu livro, lançamento do seu livro, que já é mesmo lançamento. Dia 27 de novembro, O Poder do Chá de Coragem. É, não vai ser um livro que vai falar de uma coragem tão intensa como essa da Drica, tá? A gente vai ser uma coragem mais genuína do cotidiano. Mas eu costumo dizer que a coragem ela é também nos atos pequenos, né? Não só nos atos heróicos, mas nos atos pequenos. E os atos pequenos é o quê? É acordar de manhã, levantar, não desistir da vida e falar, olha, hoje eu levanto, eu tenho que dar conta. Então, boa noite, Dri, você é um exemplo de força, coragem e resiliência, com certeza. Beijo, saudade, Adriana. Gente, muito obrigada pelo carinho. E é isso. Nós vamos nos despedir. Agora já são quase 9 horas, é isso, no Brasil? Eu não. É, Quase 9 é. no Brasil. Gente, eu tô na Suíça, aqui são 1 hora da manhã. Meu Deus. Então é Tá isso. aqui. E muito obrigada. E boa noite, gente. Gratidão para quem participou. Um beijão aí para todo mundo, Beijo, viu? Drica. Até mais. Tchau, É. tchau, gente. Boa noite.